Gente querida do Terror Nádina, sou Romário Filho e acredito que seja conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Quem vê cara não vê coração. Quem nunca já ouviu pelo menos uma vez essa afirmação perpetuada, eternizada pela sabedoria popular? Ela alguma vez te fez pensar? Se nunca, acompanhe o meu raciocínio. O que ela quer dizer? O que realmente uma pessoa é? Seria aquilo que ela acha que é? Ou então, seria o que as outras pessoas dizem que ela é? Pode ter outra alternativa? Ela pode ser o que diz ser. É complicado. É complicado porque não tem como traduzir. Por isso eu achei esse relato muito interessante e resolvi buscar lá do fundo do baú essa frase: quem vê cara não vê coração. Então eu peço que assista esse vídeo até o final e tire suas conclusões. Tenho certeza que você irá entender por que eu optei por essa introdução. E fora isso, assistir o vídeo nos ajuda muito, porque a minutagem é importante. Ou seja, se alguém assiste o vídeo até o final, manda um recado à plataforma que o canal é interessante e vale a pena notificá-lo cada vez mais. Senhor Romário, meu nome é Ágata. Eu sempre fui a princesinha do papai. Meu pai eu não diria assim que ele fosse um fazendeiro, porque fazenda, para mim, nas dimensões que nós temos lá no Centro-Oeste, que são totalmente diferentes do que outras pessoas têm lá em São Paulo, no Sul, enfim. Bom, um alqueire nosso é o dobro do alqueire de outras regiões. Mas nós tínhamos uma fazenda sítio, muito bonita, produtiva. Meu pai tinha condições de nos dar do bom e do melhor e não fazia economia quando o assunto era família. Ele só exigia dos meus irmãos que trabalhassem, se gostassem da lida, fossem ajudá-lo, se não, fossem buscar outras alternativas. Mas todos os três ficaram trabalhando com ele. E que também estudassem. Ele queria os filhos crescendo. Se futuramente quisessem herdar o que ele construiu, que assumissem com preparo. Não só o prático, mas o teórico. Caso contrário, teriam as ferramentas para correr o mundo. Agora, no meu caso, filha única, queridinha do papai, ele exigia apenas que eu não fosse mimada, que eu soubesse o custo de cada conquista, que eu ajudasse a minha mãe, e alguns dias até eu ajudasse lá na lida, que conhecesse um pouco do funcionamento da fazenda e também que estudasse. Então éramos uma família feliz. E tínhamos uma vizinhança muito boa. Morávamos longe, digamos assim, da cidade, que hoje é cidade, mas na época era uma vila, nem emancipada era. Nessa convivência, a única exceção era a Dona Morena. A Dona Morena era uma senhora que causava, assim, digamos, uma certa agonia para aqueles que quem dela se aproximasse. O sítio dela era próximo do nosso. E era no caminho para a cidade. Então nós passávamos por lá várias vezes no mês. No período de escola, a gente passava todo dia, que também era caminho para a gente chegar até o estudo que o meu pai tanto valorizava. E tanto meu pai quanto minha mãe nos avisavam: não sejam indelicados com a Dona Morena. Cumprimente-a, caso a encontre. Mas
por favor, jamais entrem na propriedade dela. Aí eu lembro que o meu irmão perguntou para a mamãe: e se a gente encontrar ela na rua? A minha mãe falou que isso jamais aconteceria, pois desde a morte de Ana Lúcia, sua única filha, Dona Morena jamais saiu das divisas das suas terras. E quando seu marido faleceu, ela ficou mais reclusa ainda, comandava os negócios, mas tinham pessoas de confiança que faziam todo o serviço externo. Que a fazenda deles era muito maior. A Dona Morena se desfez, bem dizer, da metade das terras, porque o que lhe sobrou era menos trabalho e ela podia se manter, pois não tinha grandes ambições. Claro, quando o seu Jerônimo, meu pai, e a Dona Francisca, minha mãe, falavam, eram regras que tinham que ser cumpridas. Se bem que a curiosidade infantil era terrível. E eu fui crescendo. A gente ia para a escola nos dias bonitos de bicicleta, porque não ficava muito longe. E quando eu passava por lá, bom, a sede da fazenda da Dona Morena era diferente de muitas, que normalmente tem a sede no fundo. A dela não, a dela era, sabe, digamos, próxima da cerca. Muitos dizem que ela fez questão de construir aquela casa onde morava perto da saída para poder fugir dos espíritos. Dona Morena era cercada de lendas, de histórias. Pessoas que passavam pela propriedade muitas vezes não a encontravam, mas viam assim seres caminhando. Uns seres iluminados, outros seres pareciam sombras, ouviam sons. E o mais impressionante, se tivessem acompanhados, digamos, de cachorro, que tem uma sensibilidade muito grande, os cachorros latiam. E quando Dona Morena estava ali na varanda, sempre na mesma posição, uma cadeira de balanço, ela ficava ali, olhando para o movimento. E se ninguém falasse com ela, ela não falava com ninguém. E no meu caso, eu era honesta com todo mundo. Eu não via nada demais, de diferente, de sobrenatural, vagando pelas terras de Dona Morena. Mas toda vez que eu passava por lá, eu a via com um sorriso lindo, muito simpática. Aí quando ela me via, ela acenava sorrindo, eu acenava também. Ela dizia: vai estudar, meu amor, vai. Eu dizia: bom dia, Dona Morena. E assim a gente ia vivendo. Mas eu tinha uma curiosidade. Sabe, eu tinha uma curiosidade de falar com ela. Aí eu era uma mocinha já, 13 anos. Estava, sabe, desabrochando como mulher. Eu já até dava aquelas olhadinhas assim para o Ricardo, um colega de escola mais velho que eu. Nossa, eu tremia que nem varapau quando eu via aquele menino. Meus irmãos mais velhos que eu já tocavam a vida deles de uma forma diferente. E cada dia eu ficava assim, digamos, mais sozinha, embora morando numa casa repleta de gente que gostava de mim e me protegia. Mas eles tinham cada um o seu timing, né? Eu ia e voltava de bicicleta. Aí num jantar, estava meu pai
minha mãe jantando, tava meus irmãos, aquela algazarra, aquele grito, aquela coisa. Silêncio que não tinha na minha casa, né? Foi quando eu entrei com o assunto direcionando para minha mãe. Porque eu não ia direto ao meu pai, eu passava para minha mãe. Se ela achasse que a conversa deveria ter sequência para chegar no meu pai, no interesse do meu pai, ela dava a corda. Caso contrário, era só dizer: ah, filha, não é hora para conversar essas coisas. Ah, filha, não, deixa para lá essas bobagens, que para mim já era o recado. Para mim e para os meus irmãos. Seu Jerônimo era muito bom, mas não era de perder tempo com diz-que-me-diz-que ou com conversinha sem interesse. O filtro era minha mãe. Mas ali naquela algazarra eu falei: mãe, só não sabe a vontade que eu tenho de conversar com a dona Morena. Foi o silêncio dos meus irmãos. Já a minha mãe era uma pessoa sóbria, era uma espécie de filtro. O meu pai se manteve tão indiferente como agiria se eu tivesse dito que ganhei na loteria sozinha. Minha mãe simplesmente falou: interessante essa sua vontade, mas por que, minha filha? Ali eu já vi que teve uma abertura para a conversa. Até meus irmãos ficaram surpresos daquele assunto proibido não ter sido cortado assim, na foice. Eu disse: não, mãe, é que falam tanta coisa. Dizem que tem seres que ficam caminhando pelas terras dela, que ficam ao lado dela. Aí o meu irmão, o mais velho, o Telmo, já disse: não, dizem não, tem, eu vi. Marcelo e Pedro de cara: não, nós também vimos. Pô, Agatha, para, vai se meter lá, tem. Aí um falava da criatura, assim, bom, a criatura era assim, 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 estava lá o Marcelo falando, e o Pedro: tu esqueceu isso? Ah, eu esqueci que usava isso, usava aquilo. E o Telmo: vocês viram aquele homem do cavalo? Aí de cara o Pedro: aquele cavalo bonito, malhado, mestiço, não é nada raça, mas bonito, bem cuidado, com aquele camarada todo garboso em cima. É esse mesmo. Aí eu ouvia aqueles comentários e a minha mãe só observava. Foi quando meu pai olhou para eles e disse: e aquela menina que vive correndo no pátio, vocês viram também? Foi quando Marcelo: ô pai, aquela menina do vestido azul, a loirinha, essa, todos viram, inclusive a minha mãe. Foi quando eu tomei coragem de ir para a segunda fase. Mas então por que eu não vejo nada? Bom, ali foi o silêncio total. Porque, olha, no interior tem muita lenda que é criada numa bebedeira, na beira da fogueira, para assustar os ouvintes, mas sai dali, é contada, depois já é verdade, e começam a aparecer aqueles que confirmam porque testemunharam. Mas não era o caso da dona Morena. E é claro que essa minha afirmação de não ver nada deixou a todos assim bem confusos. Bom, eu estou falando do interior no final dos anos 80, numa família religiosa. O que a minha mãe falou? Aquilo que se esperava que ela falasse. Pausa para um pedido.
necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Ela simplesmente me disse: bom, filha, você sabe que aquela é uma terra proibida, que é dita como amaldiçoada. Mas, se você afirma que nunca viu nada, eu não vou duvidar de você. Mas também não sei o que eu posso te dizer. Aí que ela olhou para o Jerônimo e disse: e tu, velho, o que diria para nossa filha? Ele me olhou, quando ele me olhou, eu gelei, pronto. Lá vem um cala-boca, filhote de gambá. Ele disse: se eu fosse vocês duas, eu ia consultar o Padre João. Foi uma surpresa total. Porque o meu pai era aquele homem bom, mas de facão na cintura. Meu pai era um homem que respeitava para ser respeitado. Ele não era de muita conversinha, não. Mas ele jamais desafiava homens que ele conhecia, porque ele dizia que homem existe para ser respeitado. Mulher para ser protegida. E essas forças inexplicáveis para serem respeitadas, jamais desafiadas. E no dia seguinte, lá estávamos na igreja com o Padre João, um homem sensacional. Foi o Padre João que me batizou, foi o Padre João que eu tive a minha comunhão, foi com o Padre João que eu cresci na minha fé, na minha religião. Olha, se bobear, eu não perguntei nunca, mas de repente deve ter sido o Padre João que fez o parto. Ele já era um senhor de idade avançada, que muitos diziam que já precisava aposentar, que já estava meio gaga, mas disse para a comunidade que o Padre João ia nos deixar. Ninguém aceitava. E o bispo sabia da importância dele, porque ele era sábio. Ele era sábio. Os cabelos brancos dele não eram à toa. Foi o resultado de muitas léguas percorridas, aprendendo as lições que a vida todos os dias oferece. E o Padre João simplesmente disse: querida Ágata, com a minha mãe ali do lado, essa coisa de enxergar espíritos, almas penadas, pessoas que não deveriam estar ali, andando pelas terras, você sabe que é uma lenda da região. E outra, eu confio em você. Então não comente com ninguém que eu te disse que eu também vejo. Nossa, a cara que a minha mãe fez de espanto, eu acho que não deve ter sido maior que a minha. Aí ele disse: filha, se você realmente não enxerga nada, vá conversar com Dona Morena. Aí minha mãe perguntou: poxa, mas não é perigoso? Eu disse: ela é uma serva de Deus, eu a visito, eu não acredito que ela faria mal
a sua filha. Foi quando a mãe, mas e a fama que a casa é mal assombrada e que ela é uma bruxa? É isso, é igual a fama que eu tô gaga. A senhora trouxe a sua filha aqui. Por que não dar esse voto de confiança à dona Morena? E dito e feito, eu fui lá. Porque, sob o conselho do padre, eu deveria fazer essa visita de forma natural, sem combinar nada, sem agendar nada, e sozinha. Porque se caso aquelas figuras que apareciam naquele pátio misterioso vissem outras pessoas entrando no terreno, poderiam ter reações que eram difíceis de prever. E assim foi. Minha mãe só me disse, espera o dia certo. E aí estava eu, na minha bicicleta, com aquele sonho dourado de completar 15 anos para o meu pai me dar a minha moto, uma Senzinha Yamaha. Ai, era o meu sonho. Que pedalar era bom, mas a motinho era muito... A pessoa, eu chegando na escola com uma motinho, né? Aí quando eu passei, ela estava na cerca ali, mexendo umas flores. Aí eu parei a bicicleta, foi a primeira vez que eu parei. Ela me olhou, sorriu. Oi, menina. Eu digo, boa tarde, dona Morena, a senhora está bem? Ah, eu estou muito bem. E você, mais linda do que nunca? Nossa, está crescida. Eu disse, obrigada. Aí dá aquele hiato, né, de conversa. Ela disse, mas já que você apeou, entra. Vem tomar um chá gelado comigo. Tá muito calor. De fato estava. Naquela estrada, a poeira, principalmente quando vinha uma caminhonete, um carro contrário, era terrível. Eu tinha que chegar em casa, tomar 3 banhos para tirar o tijolo do corpo. Aquele convite seria muito bem-vindo, mas e o medo? Aquele receio. E ela percebeu. E disse, filha, o único mal que o meu chá pode te fazer é tu engordar um pouco, porque ele vem acompanhado de broa. Aí é covardia, né? Pronto. Encostei a magrelinha ali na porteira e saímos andando. Entrei na varanda da casa. A casa era muito simples, mas muito bem construída, material de primeira. Ela era retangular. Deveria ter mais ou menos, é a mania que a gente pega, né? Pelo menos no campo tem isso, a gente está sempre medindo as coisas. Ela devia ter uns 20 de largura e uns 10 a 12 de fundo. É uma casa boa. Toda ela cercada por varanda, um tijolo à vista, de alvenaria. As colunas eram de madeira, mas uma madeira pintada com um marrom bem escuro, igual a tinta das aberturas, que eram 4 janelas e uma porta no meio. E ali tinha a cadeira de balanço, a famosa cadeira de balanço. Tinha uns bancos, uma mesinha. Era um lugar muito agradável. Tanto que aquele calor terrível que eu sentia, não tinha mais. Agora, o engraçado é que na parte da frente que dava para a rua, tinha um gramado muito bem cuidado. Mas só um gramado. Mas daí eu perguntei se eu podia conhecer a propriedade, ela disse, fique à vontade. Aí eu fui nos fundos, na parte dos fundos era um jardim, mas jardim lindo, 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 lindo. E bem ao fundo, uma casa gigantesca. Aí eu fiquei olhando aquela casa, sem perceber a aproximação da dona Morena. Ela disse, filha, era ali que eu morava, nos anos mais felizes da minha vida. Era meu marido, eu e a minha filha adorada.
Ela hoje, você tem quantos anos? Eu disse 13. Ela seria 4 anos mais velha que você. Mas você lembra muito ela. O jeitinho caipira. Eu disse, ela falou. E ela era uma menina linda, de bem com a vida. Mas de repente, começou a ficar desanimada, amuada. Não comia mais. Meu velho gastou o que tinha e o que não tinha com os melhores médicos e ninguém descobriu. Foi quando, no desespero, eu os procurei. Aí eu olhei para ela. Procurou quem? Os seres que tomaram conta da minha propriedade, que não me deixam sozinha um minuto. Aí eu olhei, mas que seres são esses que todo mundo fala e eu nunca vi? Fiquei surpresa com a resposta. Ela me disse assim, eu sei que você nunca os viu. Foi por isso que você se tornou a única pessoa que eu convidei para atravessar aquela porteira numa visita social. Eu pude convidá-la porque você está segura. Porque se você não os vê, eles não podem atingi-la. Você tem uma proteção, você é uma menina boa, você é uma menina linda, você é uma menina pura. Então, a sua visita, você não tem ideia do bem que está me fazendo. Porque você traz luz na minha vida que se tornou uma sombra. Eu pensei em perguntar, que eu não estava entendendo muito, mas ela nem deixou. Ela simplesmente completou. Filha, uma vida pela outra. Eu fiz uma troca. Troquei a vida da minha filha pela minha. A felicidade da minha filha pela minha. Porque eu sabia que se eu perdesse a minha filha, eu não teria mais vida e muito menos felicidade. Eu não tinha nada a perder, pelo menos é o que eu pensava. Eles aceitaram a troca. Só que mesmo assim, a minha filha partiu. Porque ela não tinha doença nenhuma. Ela estava marcada por eles. Então a sua hora de ir já tinha chegado. Aí eu disse, não entendi, dona Morena, mas se eles não podiam fazer nada, por que eles aceitaram o pacto? Porque eu disse que eu queria ver a minha filha bem, feliz e saudável. Em troca eu daria a minha vida. Eles aceitaram e cumpriram. Só que eu não falei por quanto tempo. Mas eles disseram, nós vamos realizar o seu desejo. Em troca você nos dá a sua vida por uma eternidade. A não ser que esteja disposta a pagar o preço. Sabe, Agatha, disse ela, uma mãe desesperada não pensa. Eu aceitei. E a minha filha, ela foi a menina mais feliz que já pisou nessa terra. Mas somente no tempo marcado por eles que ela poderia estar aqui. Então ela foi feliz. E no momento certo, ela simplesmente me olhou e disse, mãe, chegou a minha hora, eu te amo. E eu a vi cair
na minha frente. De lá para cá, a minha vida virou luto e solidão. O meu marido não resistiu. Eu tenho 1,40 m, ele tinha 2 metros de altura. Foi ali que eu vi que aquele monstro homem era muito mais frágil que eu. Ele foi definhando, até partir. E eu fiquei aqui, só e mal acompanhado. E não tenho o que reclamar, porque eu aceitei o pacto. Mas a senhora pensava que seria em outros termos. Filha, aprenda que se você senta para negociar, só diga sim depois que conhecer todas as exigências e todos os detalhes do contrato. Eu não fiz. E eu assinei. E é muito triste viver sem a minha filha e acompanhado dessas criaturas que não são bondosas comigo. Não. E eu não tenho como reclamar também dos maus tratos, porque eu sou propriedade deles por livre-arbítrio. Eu ouvi aquilo, eu não acreditava. Aí eu ainda perguntei, mas o que a senhora chama de maus tratos? Ela mostrou os braços assim, ó. Aí era tudo roxo. Não sei se batiam nela, o que faziam nela. Mas ela devia passar noites horrorosas ali. Aí eu, assustada, disse, poxa, como eu gostaria de poder fazer alguma coisa. Ela pegou a minha mão e botou em cima daquela mancha roxa. Como um passe de mágica, aquilo sumiu. Eu assustei, eu digo, o que está acontecendo? Ela, você é tão bondosa que além de não enxergá-los, além deles não poderem fazer nada contra você, você tem tanta luz e tanta luz que pode amenizar a minha dor. Muito obrigado por ter vindo tomar um chá comigo. Vamos ao chá? Eu estava zonza com aquela coisa toda. Mas tomei o chá, que maravilha. A broa. E eu percebia que ela, no final, ia me despedir. Que ela tinha, assim, vontade de dizer, volte outras vezes, mas não sabe o que faltava coragem. Eu falei, Dona Morena, se eu quiser vir aqui tomar mais chá e broa, eu posso? Ela sorriu, vai ser um prazer. Eu digo, então tá combinado, somos amigas, somos amigas. Cheguei em casa, contei a história para minha mãe, para o meu pai, eles se entreolharam. No dia seguinte, lá estava o Padre João tomando um café com a minha mãe, já ciente da história. Aí pediu para ouvir detalhes da minha boca, aí eu contei. Ele simplesmente falou para minha mãe, eu vou ter que consultar. Eu nunca vi uma história semelhante. Mas aparentemente, não há risco nenhum para a Águita naquela casa. Ela está acima dele. Então foi uma espécie de carta branca. Eu fui uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. Uma hora para o chá com broa, outra hora para o almoço. Ela fazia, nossa, comida. Bom, comida, sabe? De fogão de pedra, de chapa, fogão a lenha, panela de ferro. Não que a minha mãe não cozinhasse bem. Não que a dona Safira, que trabalhava com a gente lá há muitos anos, não tivesse uma mão maravilhosa. Mas a dona Morena, nossa, o tempero dela era diferente. E eis que chegou aquela tarde que ela falou para mim,
Amanhã é o dia mais triste da minha vida. O dia que a minha filha partiu. Você viria dormir aqui e faria companhia nessa noite? Eu não vi problema nenhum. E concordei. Claro, tia, eu disse. Aí cheguei em casa com a maior naturalidade. Ó, mãe, amanhã eu vou dormir na casa da tia Morena. Sabe, 5 pessoas sentadas à mesa. Mais a dona Safira. Mais o Gelson, o capataz, que estava de saída, que foi acertar uns negócios com meu pai e não quis ficar para jantar. Todos, como se tivessem ensaiado. O quê? Eu gelei, fiz caca. A dona Safira, essa menina é louca. Nossa, o capataz que me adorava dizia, filha, a gente não monta em boi brabo, sem saber o histórico dele. Meus irmãos começaram, sabe? A minha mãe também, meu pai quieto. Aí foi quando Mano Pedro perguntou aí, e o senhor, pai, o que o senhor acha? Ele olhou para mim e disse, você fez uma grande bobagem, mas deu a sua palavra. E palavra empenhada, se você realmente for uma Noronha, e eu era Ágata Noronha, você vai cumprir o prometido. A minha mãe meio que, mesmo preocupada, não iria contra a decisão do meu pai, e também ela entendeu, porque palavra para o meu pai era tudo. E no dia seguinte, voltei da escola, cheguei em casa, tomei meu banho, peguei minhas coisinhas, e meu pai foi me levar. Aí encostou, Dona Morena estava na porta, ao lado da cadeira de balanço, só olhando. Aí meu pai fez assim, ela acenou, mas não veio. Aí meu pai perguntou, filha, você está vendo aquele homem ao lado da Dona Morena? Eu disse, não. Também não está vendo aquelas pessoas que estão olhando para nós agora? Eu digo, não, pai. Tem certeza? Eu digo, tenho. Tá bom. Me deu um beijo e disse que no outro dia pela manhã voltaria para me buscar. Eu me despedi, nem olhei para trás, fui correndo. Dona Morena já me recebeu, já me mostrou meu quarto, era um quarto grande, muito bonito, era o quarto que sua filha usaria se lá estivesse. Porque ela não chegou a conhecer a casa nova, ela morava no casarão. Aí jantamos um jantar maravilhoso, quando de repente eu vi a porta abrir, a porta da sala, era uma sala gigantesca, mas não vi ninguém entrar. Dona Morena olhou na direção da porta e falou, chegaram na hora. Ela está preparada. Eu olhei, de repente, senti uma coisa ruim. E quando fixei a porta, eu comecei a sentir, ouvir, embora não enxergasse. Mas tinha, sim, muitas pessoas ali. Mas eu vi uma mulher alta, cabelo longo, uma roupa meio que colada, tipo bruxa mesmo. Eu olhei e disse, tia Morena, o que está acontecendo?
Ela simplesmente me falou: desculpa, minha filha, você não merecia. Só que eu estou condenada a ficar muitos anos aqui, nessa casa, nessa propriedade. E você não nos enxerga, não enxerga ninguém. Nem mesmo a menina que corre aqui pelo pátio. É a minha filhinha. E quando eu fiz o pacto, eu não prestei atenção quando eles disseram: a não ser que queira pagar o preço. Quando ela disse isso, eu meio que lembrei dessas palavras, ela falou para mim. E o preço, menina Ágata, é que se eu não entregar para eles uma alma pura, uma menina linda igual a você, eles vão proibir a entrada da minha filha aqui na propriedade, e eu continuarei presa sem tê-la correndo pelo pátio. Sabe o que é se sentir decepcionada, traída? Sabe? Eu queria me enterrar. Ela conquistou a minha amizade, o meu carinho, o meu respeito, a minha confiança, para me entregar como sacrifício, pensando só na sua felicidade. Ela não era minha amiga. Então eu não tinha por que continuar amiga dela. Eu olhei para ela e disse: tia, que decepção. Eu pensei que a senhora fosse uma pessoa melhor. Mas mesmo assim, o Padre João não permitiu que eu viesse aqui totalmente desarmada. Porque ele também confiava na senhora, mas ele, na sua sabedoria, dizia: ninguém é 100% confiável. Esteja sempre preparada. Aí ele me deu isso. Foi quando eu fui na mesa. Eu tinha uma sacola, um bornalzinho de couro, que estava na cadeira. Eu peguei aquele vidro, abri. Dona Morena: o que é isso? O que você fez? Eu disse: eu só pedi a proteção do meu Deus caso eu fosse atacada pelos seus demônios. Aí eu peguei aquele vidro, virei na minha mão aquele líquido que nada mais era que água. Mas fiz assim e disse: vocês não têm o poder perante a vontade de Deus. Vocês não são o Deus das trevas, Lúcifer, o demônio. Não. Vocês são seres menores que só conseguem sobreviver sugando. Mas contra mim, vocês não têm força. E mostrava a minha mão molhada assim, e eu sentia uma coisa tremenda. Sabe, aquela casa começou a tremer, uma coisa estranha, começou a cair objetos. Aos poucos eu via aquela energia se afastando de mim, e eu me sentia forte com aquela água que o Padre João benzeu nos pés do Senhor crucificado, e eu tinha certeza que eu estava protegida. De repente eu vi Dona Morena gritando, perguntando o que eu estava fazendo. Eu não podia fazer aquilo.
Eu não podia destruir a sua última chance de continuar tendo a presença da sua filha. Ela gritava, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Aí ela veio para cima de mim, quando ela veio para cima de mim, eu a peguei com a minha mão assim, quando a água tocou na pele dela, que queimou, ela deu um berro, mas foi queimadura tipo ácido. De repente, eu ouço aqueles carros tudo chegando, era meu pai, eram meus irmãos, eles já foram entrando, pouco ligando se estavam vendo coisa ou não estavam vendo coisa. Meu pai chegou, eu tremia, eu estava morrendo de medo, eu estava apavorado. Ele perguntou se eu estava bem, eu disse, escritor, eu quero ir embora. Ele chamou um dos meus irmãos para me levar para fora lá, e olhou para a dona Morena e simplesmente disse assim, eu tenho pena de você, criatura. Você perdeu ou jogou fora a única pessoa que ainda te respeitava, gostava de você e queria ser sua amiga. Fique aí com suas queimaduras, seus pecados, seus remorsos, seus arrependimentos e seus demônios. Saiu. Dizem eles que quando nós estávamos passando, tinha uma espécie de corredor polonês cheio de criaturas. Foi quando eles percebiam que aquelas criaturas não podiam chegar em nós, que nós estávamos protegidos. O padre João estava ali também. Eles armaram tudo para saber exatamente quem era a dona Morena. E quando nós fomos saindo, olhei para trás, ela estava lá, na sua varanda, com a mão assim, chorando e gritando assim, não vá, pelo amor de Deus, não vá, pelo amor de Deus, não vá. A princípio eu pensei que era comigo. Aí todos olharam e viram uma menina de luz, perto da cerca. E foi a primeira vez que eu realmente enxerguei algo concreto naquela casa. A menina olhou para mim e disse, vá em paz, minha querida. Nunca mais volte aqui, porque eu também não vou voltar. Porque finalmente eu consegui me livrar da prisão que a minha mãe me colocou. Ela falou isso, virou, saiu andando para a parte escura da cerca, desapareceu. Quando na varanda a dona Morena gritava, ajoelhada, gritava, volte minha filha, volte, pelo amor de Deus, não me deixa, alucinada, louca. Aí nós atravessamos a cerca, eu tremia. Não fomos para casa. Por precaução, passamos a noite na igreja, mas nada aconteceu. No outro dia, antes de sairmos, para irmos para o sítio, veio a notícia. Dona Morena foi encontrada sem vida na varanda da sua casa, com o corpo repleto de queimaduras. Ninguém conseguia explicar exatamente o que tinha acontecido. E nenhum entre os que participaram estavam dispostos a falar a respeito. Ficou dito pelo não dito. Nada declarado com propriedade, com firmeza, com afirmações. Não. Algumas conversas informais que, lógico, encorparam, tiveram várias versões e se transformaram em mais uma lenda desse interiorzão sem fronteira, cheio de alqueiros repletos de histórias mal contadas. Lenda essa que falaria de uma senhora que fez um pacto com o universo das trevas, foi atendida e punida por não fazer a sua parte. Se você acredita ou não, indiferente, mas fica o aviso. Se um número significativo de pessoas te aconselhar a não entrar num determinado lugar, mostre um pouquinho
pouquinho de bom senso e ouça o que elas dizem. E quanto ao futuro daquelas terras, bom, aí você pode escolher o final entre os inúmeros que correm de boca a boca.